Boa noite a todos. Então, começar a nossa reunião, que a gente chamou de reta final, mas na verdade é o fim de chegando ao final de um ciclo, né? Mais longe de ser a nossa desafio final do Change. Pensar que a gente aqui no grupo, a gente já passou por vários desafios, né? A gente passou pela primeira etapa de formação do grupo, de formar o protocolo. Aí a gente começou o desafio da coleta, muita dúvida, vários centros começando a coletar. E agora o que a gente chama de reta final, na verdade, é que a maioria dos centros que começaram lá no começo estão chegando ao final dos meses de coleta. Alguns centros iniciando a coleta, então começando o desafio que a gente viveu lá em junho, julho, agosto do ano passado, e aí ao longo do ano todo mundo foi entrando e participando desse desafio. E vencida essa etapa, a gente passa para uma etapa tão importante quanto e tão desafiadora quanto, que é o segmento telefônico pós-alta. Então, lembrar que a nossa pesquisa ela continua por mais um ano em monitoramento em segmento telefônico, né? E a gente passa para a etapa que a gente vai falar ao longo da apresentação, do nosso desafio, que desde sempre foi pela qualidade dos nossos dados, né? Qualidade da informação que a gente vem coletando. Então, lá desde o começo, quando a gente discutia cada escala, discutia como fazer cada avaliação, sempre pensando na homogeneização, sempre pensando na qualidade do dado que a gente ia gerar com essa nossa pesquisa. Então, é a reta final de uma das etapas que a gente vem cumprindo, mas o nosso desafio ainda tem uma jornada longa ainda pela frente. Então, nessa nossa reunião, a gente vai trazer no momento acadêmico o que a gente falou no grupo que o Marlon mandou algum tempo atrás, da coleta de alguns dados adicionais de CEP e CPF dos participantes, e a gente vai falar da importância desse dado e falar da qualidade dos dados, então do cuidado que a gente tem com a qualidade do dado coletado. E a gente finaliza com a atualização administrativa. Falando um pouquinho da importância do CEP e do CPF, era um dado que a gente não tinha se atentado no começo, né? Então, agora que a gente pediu para todo mundo, todos os coordenadores, buscarem essa informação, são dados de fácil obtenção no prontuário hospitalar, né? Porque para abrir ficha do paciente tem CEP, tem CPF, então, quando a gente entra no prontuário do paciente, na ficha inicial do paciente, na entrada do hospital, a gente consegue essa informação, e essa informação vai trazer alguns dados muito ricos para a gente. Então, a gente coletar o CEP do paciente, a gente vai ter o panorama exato da localização geográfica de cada participante. Então, a gente já viu que a nossa amostra, a gente tem bem a participação de cada região do país, e a gente vai saber em cada região, em cada local, onde estão distribuídos essa população, que isso é um dado muito rico. E com o CPF, tem algumas coisas que a gente consegue buscar. Por exemplo, muitas vezes, no contato de monitoramento pós-alta, o pessoal que faz a ligação não consegue contato. E aí, uma grande dúvida: será que o número que eu tenho está errado? Ou será que o paciente foi a óbito e eu não consigo ter contato com esse paciente? Então, através do CPF, a gente consegue fazer essa busca. A gente consegue saber o que aconteceu com o paciente se tiver qualquer dificuldade de contato nesse período. Então, são dados que a gente consegue facilmente no prontuário e que vão enriquecer a nossa informação. Falando um pouquinho de onde registrar no REDCap, eu vou chamar a Pérola, que é a Pérola que estudou bastante essa parte de como aprimorar essa informação no nosso REDCap. Então, a Pérola vai explicar para a gente como que a gente faz essa coleta, essa inclusão desse dado no protocolo no REDCap. Isso, boa noite, pessoal. Então, existem algumas particularidades para colocar o CEP e o CPF, né, que eu vou explicar agora. Não sei se algumas pessoas já conseguiram colocar, né, se tiveram dúvidas. Eu vou falar, talvez, os dois tipos de caminho, né, que existem, né. Pode passar, Fefa. Então, aqui, ó, né, se a gente tem um paciente que ele ainda não recebeu nenhuma ligação, né, do segmento pós-alta, a gente vai clicar aqui na bolinha. Pode voltar, Fefa. Vai clicar aqui na bolinha do segmento, né, de 30 dias, que tá sem nada. E aí, depois que a gente clicar na bolinha, pode passar. Vai abrir
esse template do REDCap, onde a gente vai colocar aqui o CPF e o CEP, e vai salvar isso aí, né? Então, a gente não precisa preencher o resto, né? Porque, na verdade, essa parte, quem preenche é o pessoal que faz a ligação, mas nesse momento é importante que a gente faça o preenchimento do CEP e do CPF, tá? E eles vão estar cientes, né? Quem for ligar para esse paciente estará ciente que fomos nós que preenchemos, né? O pessoal que está responsável pela coleta daquele lugar, daquele paciente. Pode passar. A Fefá, acho que ficou faltando um slide nessa apresentação, né? Agora que eu vi. Peraí, acho que é a outra que eu mandei. Que aí mostra os dois caminhos dos pacientes. O que é o outro caminho, Pérola? O que é diferente? Não, o que é diferente é aquela questão do paciente que já recebeu ligação e o que ainda não recebeu ligação, né? Que Ligação, o que muda quando ele já recebeu, que é o retrospectivo que a gente vai fazer que agora? precisa tomar cuidado para não clicar lá no maisinho, né? Eu coloquei só uma indicação para não ficar como nova ligação, entendeu? É aqui, ó, esse daqui. Pode aumentar essa parte, Stefa. Para não gerar... Então, vamos voltar aqui, né? Então, isso aí, o paciente que ainda não recebeu ligação, se você clicar direto aqui na bolinha que não tem nada, né? No segmento pós-alta 30 dias, você vai clicar aqui na bolinha, pode continuar. Então, nessa bolinha, e aí aquilo que eu falei, vai aparecer o template do CPF e do CEP, tá? Pode passar. E aí, a partir do momento que você fez esse preenchimento, né, para vocês não assustarem, vai ficar essa bolinha vermelha e aqui embaixo vai aparecer, pode passar, Fefa, essa caixinha que vai mostrar como se o paciente tivesse, se a gente tivesse feito uma tentativa de ligação, né, mas as pessoas que estão responsáveis por ligar vão saber que fomos nós que abrimos esse box, né, para colocar o CEP e CPF, então não tem problema que vai aparecer esse box como tentativa de ligação, tá? Então, isso seria o paciente que a gente acabou de admitir, né, ou que ainda não passaram os 30 dias para receber a ligação. Pode passar. O paciente, né, que já recebeu a ligação, pelo menos dos 30 dias, né, a bolinha aqui dos 30 dias vai estar verde, né, só que a gente não vai clicar aqui no maisinho para acrescentar o CEP, porque se a gente, e o CPF, porque se a gente fizer isso, vai abrir uma nova tentativa de ligação. O ideal, pode passar, Fefa, é vir aqui no box e clicar aqui na bola verde do box para acrescentar o CEP e o CPF. Aí vai abrir novamente o template para colocar o CEP e o CPF, e aí a gente salva e pode sair, tá bom? Pode passar. Pode acontecer que o seu acesso a esses dados esteja bloqueado, né? Então, se alguém não consegue escrever o CPF e o CEP, né, nesse template, né, nessa parte do REDCap, é só entrar em contato com a pessoa aqui de São Paulo que costuma te ajudar, né, que a gente libera o acesso, porque esse acesso talvez não esteja liberado para todo mundo, porque era mais né, voltado para quem faz as ligações. Então, quem não conseguir acessar, fale com a gente. Não sei se deu para entender, se ficou alguma confusão, quer acrescentar alguma coisa, Marlon? Não, acho que o processo... Quer falar, Lucas? Pode falar. Eu só pedi para retornar uns 2 slides para entender o box, por favor. Esse aqui? Essa seta está indicando o quê? É aí que deve apertar? Quando o paciente já tiver recebido a ligação de 30 dias, tem que tomar cuidado, porque quando a gente clica ali onde tem a mão com não clicar, abre um novo template, como se a gente estivesse tentando uma nova ligação. Mas como esse paciente já recebeu a ligação, o ideal é a gente preencher clicando nesse box de baixo, que tem essa bolinha verde, que tem a seta amarela,
porque aqui já foi feita a ligação e a gente só precisa preencher o CEP e o CPF nessa parte do RedCap. Joia, obrigado. Ok? Pérola, desculpa atrapalhar, Sim. mas só uma questãozinha. Eu já comecei a fazer esse preenchimento e agora com a tua explicação eu não me recordo se eu estou fazendo esse passo direitinho. Acho que sim, mas só para dar essa salientada, que eu até preconizei que metade da semana que vem eu quero deixar tudo atualizadinho, mas aí agora então ficou muito mais claro. Obrigadão. Acho assim, se você clicar aqui, né, no lugar onde está assim, segmento pós-alta, clicar direto na bola verde, vai dar certo também. Só que se clicar no maisinho que tem do lado, vai abrir uma nova, como se fosse uma nova tentativa de ligação. Perfeito, Tá obrigadão. bom? Então, assim, por isso que eu falo que às vezes é mais fácil fazer aqui para não ter essa confusão de sem querer clicar aqui no maisinho que está bem do lado da bola verde. Pode falar, Nereida. Oi, boa noite. Boa noite. Eu escrevi até ali a dúvida. Quando o paciente falece durante a internação, mesmo assim eu anoto nesse segmento pós-alta? Isso, porque é o lugar que tem essa chave para escrever o CEP e o CPF, é nesse mesmo lugar. Tá. Outra dúvida, tem pacientes que foram feitas, às vezes, até 3 tentativas de contato. Então, quando eu fui incluir o CEP e o CPF, eu fiquei em dúvida em qual colocar, se na que deu certo ou na primeira tentativa. Eu acho que tanto faz, né, Marlon? Porque o importante é a informação estar no RedCap, não importa em que lugar, em qual ligação você coloca. Idealmente, se você puder colocar a que deu certo, tudo bem, é melhor para nós. Mas se por acaso você anotou numa outra que estava em branco porque não deu certo e ela ligou de novo, não tem problema, porque a gente consegue achar o dado também, né? Então, localizando a que deu certo, melhor, mas não dando, sem querer, acabou anotando na outra, não tem problema, isso está registrado lá, a gente consegue puxar essa informação, né? Isso tudo acontece, gente, porque diferente da admissão e alta, a gente sabe que o processo de ligação pós-alta depende de uma ligação e alguém que atenda o telefone. E essa equipe central que trabalha em 5 a 6 investigadoras aqui em São Paulo e que ligam para todos os centros do Brasil, e tem a Ana Paula, que liga para o centro de Portugal, que já está atuando, a gente vai daqui a pouco colocar uma pessoa no centro de Angola também, elas têm que anotar cada vez que tentou fazer a ligação. Então, quando elas tentam fazer uma ligação e ninguém atende, cria-se uma nova, na próxima tentativa, ela vai criar uma aba nova, né? Uma nova tentativa, né? O local que ficou marcado isso, de anotar o CEP e o CPF, ficou na parte da ligação de 30 dias. Então, eu acho que é muito simples, vocês vão sempre clicar. Esses casos retrospectivos, eu imagino que vocês estão separando alguém de cada centro para buscar essa informação, não são a maioria dos centros, nós estamos em 31 centros em coleta de dados, tá? Fora 3 centros, os outros 28 centros não são tantos pacientes assim, né? O máximo é 70, 80 pacientes, quem tem bastante, né? Exceto esses 3 centros maiores, né? Então, não vai ser uma tarefa tão árdua assim, porque é um dado que a gente busca fácil no prontuário. É só clicar na bola verde ou do lado ou embaixo, você vai abrir aquilo e vai anotar o CEP e CPF, que vai estar no computador do seu hospital, em algum local, em algum registro do seu hospital. O que a Pérola está fazendo o alerta é porque aconteceu, a gente viu, e não é o seu caso, Francine, eu já olhei aqui a Porto Alegre está perfeito, isso não aconteceu, tá? Algumas pessoas, na dúvida, criaram um novo formulário como se elas fossem da equipe de ligação para fazer uma nova ligação. E não, o que essa pessoa do centro de vocês vai fazer é apenas completar uma informação que está em branco, tá? Uma dúvida que vocês podem ter, mas por que isso ficou na ligação? Por que isso não ficou antes? No começo do projeto, a gente imaginou que esse dado iria ficar para a etapa de ligação. Foi um erro estratégico nosso, tá? E não há como voltar para trás agora. O RedCap já está montado para os 38 centros, a gente não tem como voltar atrás. Então, infelizmente, como ficou para essa etapa da ligação, agora a gente preenche nessa folha. É mais fácil a gente ir lá e preencher o dado
do que a gente conseguir colocar essa informação lá na admissão, entende? Eu acho que é um dado que é bom no prospectivo, quer dizer, nessa coleta que vocês vão fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, vocês vão entrar na aba ligação antes do telefonista, antes da pessoa que está ligando, porque ela vai ligar só daqui 30 dias no mínimo, né, que esse paciente tiver alta. Então, vocês vão entrar, essa bola ela vai estar em branco ainda, porque ela ainda não foi feita nenhuma ligação, vocês entram lá e preenchem só o CEP e CPF, não tem problema nenhum, o telefonista, o investigador, quando for fazer a ligação dia 30 dias, ele vai anotar a data que ele ligou, ele vai usar esse template que você já abriu para anotar o CEP e CPF e vai colocar. São 2 dados muito simples, mas que vão ajudar a gente a fazer mapas incríveis de geolocalização, da onde o change está, da onde são esses pacientes que o change está. Isso permite para nós depois fazer trabalhos muito interessantes sobre nível socioeconômico, onde a pessoa mora, em que região ela mora. O CEP ajuda a gente para fazer diversos outros trabalhos que podem ser feitos com essa informação. Além de ilustrar bem a divisão, a demonstração da onde esses pacientes vêm, né? E vai ter uma coisa muito interessante, que, por exemplo, a nível de Brasil, a gente pega todas as regiões do nosso país, né? Além disso, a gente sabe que existe a possibilidade de perda de segmento, e o fato da gente ter o CPF, a gente consegue buscar nos sistemas de informação se houve óbito ou não. Isso a gente tem falado para vocês desde que a gente pediu. Então, a gente conta realmente com o apoio de vocês para essa parte. E parece algo simples com essa divisão para todos os centros, né? Acho que agora pode passar, Fefa? Deixa eu ver se entra outro slide. Isso, acho que agora é você, né? Você está sem voz, Maria Fernanda, você está mutada. Agora está me ouvindo? Sim, agora sim. Eu já vou também mudando a apresentação, que a gente vai voltar para a anterior. E só lembrando que a gente fez aquele matriciamento, então vocês têm um contato próximo de cada um de nós. Então, qualquer dificuldade, teve dúvida na hora de colocar a informação, achou que não sabe se está no local correto de colocar a informação, acessem a gente, que a gente está disponível para ajudar da forma que a gente conseguir. Mas o processo, depois que a gente entende, ele não é difícil. Mas, assim, a gente falando parece ser mais trabalhoso do que na hora que vai fazer. Eu só vou trocar a apresentação, um segundo. Vocês estão vendo adequadamente o compartilhamento da tela? Sim. Perfeito. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade dos dados que a gente vem coletando, né? Então, que a gente cresceu muito, mais para frente a gente vai falar do N, que a gente já chegou. Então, isso todas as vezes que a gente reuniu, sempre foi motivo de muita comemoração, e realmente a nossa rede, a gente cresceu muito, a gente conseguiu incluir muito paciente, é um banco de dados muito rico, um banco de dados muito grande, mas a gente sempre tem que lembrar que a qualidade do que a gente vem coletando, da informação que a gente vem alimentando, o que a gente coleta de cada participante é fundamental.
Então, agora, nesse momento, acho que a gente tem que ficar muito atento à qualidade dos dados que vêm sendo coletados. E aí, isso assim, os nossos centros, os responsáveis por esse matriciamento, a gente já vem fazendo contato com vocês para falar um pouquinho de pontos a serem olhados no banco de dados de cada centro. Então, o preenchimento das informações que estão em falta, algum ponto que pode ser melhorado, algum dado, principalmente relatórios de alta que ficam pendentes. Isso a gente tem feito contato com vocês, mas a gente vai mostrar agora para vocês o caminho, como que vocês conseguem olhar o centro de vocês para buscar, para melhorar a qualidade do dado, para ver o que precisa ser preenchido, qual informação vem faltando. Então, a gente, entrando no REDCap, clicando aqui no Report Status Dashboard, a gente abre todos os pontos, todas as templates que foram preenchidas no seu centro. Em verdinho são os dados completos, em vermelho são os dados incompletos. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar se eu tenho dado faltante, por exemplo, no MPI desse paciente, que é a única coisa que está em vermelho, ou se na taga, se tem algum dado que eu preciso rever. Então, com essa visão, a gente consegue ter uma noção de onde eu preciso melhorar a qualidade da informação, que dado que está faltando. E o que é fundamental, que a gente vem falando em algumas reuniões, lembrar do relatório de saída, dos erros mais comuns, a falta de preenchimento de relatório de saída é disparado o erro mais comum de todos os centros. E a gente fala, em todas as outras reuniões, a gente trouxe bem isso, que o segmento pós-alta, ele só é iniciado quando a gente preenche o relatório de saída. Então, quando a gente não preenche, esse paciente fica num limbo, esse paciente ele não entra para o segmento telefônico. E lembrando que uma das intenções desse banco de dados é chegar num instrumento de avaliação prognóstica, então é uma informação muito importante. Eu saber o desfecho desse meu paciente, eu saber se ele foi para casa, eu saber se ele foi a óbito na internação, e lembrando que se o paciente foi de alta, o paciente foi a óbito, e a gente esqueceu de preencher esse relatório de saída, que é o mais comum que acontece, a gente consegue, por revisão de prontuário, obter mais de 80% da informação do relatório de saída. Então, é fundamental, não deixem o paciente sem o preenchimento desse dado, que ele fica nesse limbo de pacientes que sai do nosso radar, que a gente não consegue ver esse paciente mais na nossa planilha e ele não entra para as próximas etapas do nosso protocolo. Então, no relatório de saída, ficar muito atento no momento da alta. Então, lembrar que a gente pode preencher até 48 horas antes da alta, sem colocar a data, porque no momento que a gente colocou a data, ele já cai para o grupo de ligação telefônica. Então, o paciente que tem previsão de alta no fim de semana, você pode preencher o relatório de saída na sexta-feira e deixa sem preencher a data da alta. Na segunda-feira, quando você voltou, o paciente foi de alta, confirma a data da alta e só preenche a data, porque ele já entra para o grupo de ligação telefônica. Paciente que se perdeu, foi para a UTI, a gente perdeu, não sabe mais do paciente. Rever, vai atrás, paciente foi de alta, foi de óbito, foi a óbito, preenche essa informação. Então, esse dado de relatório de alta é um que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção. Então, nesse momento que a gente já cresceu muito em número de amostra, que a gente já tem um número de pacientes incluídos muito grande, a maioria dos centros já conseguiu contribuir com o número de pacientes mínimo necessário para a participação de cada um. Agora, acho fundamental a gente sentar e olhar com cuidado, olhar todos os pacientes que a gente preencheu, rever o protocolo de cada um, ver se as informações estão completas, ver se todas as bolinhas estão verdes. Se todas as bolinhas estão verdes, significa que foi bem preenchido, que tem todas as informações importantes. E paciente que tem relatório de alta em aberto são os mais urgentes da gente rever, que a gente precisa saber qual foi esse destino. Será que esse paciente ainda está internado? Por exemplo, aqui na Unicamp tinha um paciente de fevereiro que estava com relatório de alta em branco, e a gente foi ver que era um paciente que tinha ido a óbito e não tinha sido preenchido. Então, ficar muito atento a esse ponto. Essa reta final, que a gente chamou de reta final, dessa etapa, que é a etapa que a grande maioria dos centros vai caminhando já para o final da coleta de dados na instituição,
é um momento da gente olhar e prezar pela qualidade. Lógico que a gente teve esse cuidado o tempo todo, mas agora é olhar o detalhe mesmo. A gente estava incluindo, agora é a hora de parar e olhar. Será que está tudo certo? Será que os dados estão completos? Será que eu perdi algum paciente? Então, pedir para vocês ficarem atentos, e a gente está entrando em contato com cada um, para conversar, para falar, para ficar à disposição para ajudar, para qualquer dúvida. De boas notícias que a gente traz, crescemos mais um pouquinho, então a gente já era um estudo internacional, multicêntrico internacional, né? Então já tinham centros nacionais. Portugal já começou a coleta há algum tempo, Angola começou a coleta, e agora 2 centros que estão começando a coleta, Colômbia, Bogotá, e Chile. Eles entraram agora, a gente está no desafio da tradução dos filmes de treinamento, porque aí tudo é um desafio, né? São os desafios de cada etapa. Então, eles estão começando, que a gente estava lá, pensar que o primeiro paciente foi incluído no HC no dia 6 de junho, se não me engano, a gente está dando quase um ano da inclusão do primeiro paciente. Então, é o que fala dos momentos, que em cada momento, em cada centro que vive, né? Então, nesse momento, é o desafio de tradução, é o desafio de treinar em uma nova língua, é o desafio deles organizarem o centro e começarem a coleta com as dúvidas iniciais que a gente teve. Então, essa é a grande boa notícia que a gente trouxe, crescemos mais um pouquinho. De dados, de atualização de dados, já temos 1.879 participantes incluídos no nosso projeto. Então, a distribuição aqui por região, como a gente levou na reunião no Congresso Brasileiro, ela é bem fidedigna à representatividade de cada região do nosso país. A gente já tem 1.500 internações encerradas, mais de 1.300 pacientes em segmento telefônico, e com esse nosso cuidado que a gente vai ter agora, esse olhar desses pacientes que têm relatório de alta em aberto, esse número deve aumentar agora nessa reta final. Já são 32 centros em coletas de dados. Essa nossa tabela, que a Lilian sempre traz para a gente na nossa reunião, que a gente falou que ela sempre, a tendência é ela deslocar para a direita, a gente vê como a gente cresceu. Já são 34 centros que têm aprovação para o início da coleta de dados, já são 32 centros em coleta e 2 centros que estão próximos de começar a coleta. Aqui na tramitação de apreciação ética no Comitê de Ética local, a gente tem 6 centros que estão para começar, para liberação de ética do centro local, para começar o desafio de coleta de dados. E então, esse é o nosso panorama. A gente cresceu muito, a gente continua crescendo, a gente passou por vários desafios em cada etapa que a gente veio construindo aqui na nossa rede. A gente foi vivendo desafios que foi junto que a gente foi vivenciando e adaptando e melhorando. E agora essa fase de coleta, para a grande maioria dos centros, vem chegando ao fim. Centros que estão iniciando a coleta agora vão estender a coleta, não é que todos os centros vão terminar ao mesmo tempo. E lembrar que a nossa pesquisa ainda continua, a ligação telefônica, o monitoramento ele é feito para o próximo ano, né? Então, são contatos no próximo ano. E é isso. A gente trouxe essa fotinho que o professor Wilson mandou para o Marlon, que em viagem para a Itália, ele encontrou essa plaquinha do Change, que a gente fez até a brincadeira, que o MPI dos italianos, né, e o Change a gente vem crescendo para a gente chegar no modelo de avaliação geriátrica compacta, e então é um desafio que a gente vem conquistando em cada etapa. Então, é uma reta final de uma etapa, e são outros desafios que vão se iniciar daqui para frente. Então, era isso que a gente tinha para trazer. A nossa próxima reunião é em junho, na última terça-feira, como de costume, no dia 27 de junho, e a gente abre agora, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Perfeito, essas notícias finais são muito boas de ouvir, né, Fefa, são muito bacanas. Eu acho que uma coisa que você colocou, Fefa, é uma coisa que a gente tem tentado tomar muito cuidado, que é o seguinte: a gente fica muito feliz em crescer no N, né? A gente tem tanto um crescimento no N de participantes, né? Nós já vamos atingir provavelmente
bem mais de 2.000 participantes incluídos na próxima reunião, que, aliás, você acabou de lembrar, eu não estava atento a isso, que a próxima reunião marca o nosso 1 ano de coleta, né? Então, a próxima reunião nossa, foi dia 24, na verdade, de junho, o dia que foi aprovado o change no Hospital das Clínicas de São Paulo. A nossa próxima reunião, se eu não me engano, é dia 27 de junho, né? É isso mesmo que você colocou aqui na tela. E aí a gente vai ter feito, então, 1 ano de coleta de dados com mais de 2.000 pacientes incluídos. Então, isso deixa a gente muito feliz, mas nenhuma pesquisa que aumenta em tamanho amostral, ela vai obter sucesso se não tiver qualidade, ela vai ter uma confiabilidade dessas informações que ela apresenta, se não tiver uma qualidade da informação. E aí eu acho que você começa a apresentar essa última parte da nossa apresentação de hoje, apontando os principais falhas, e é principalmente a alta que a gente tem observado isso, né? Até porque a alta, quando a gente fala em anotar alta, é bem aquilo que você falou, e eu estou reforçando, a gente impede a equipe de ligação, quer as 5 pessoas aqui em São Paulo, quer a Ana Paula em Portugal, delas seguirem com o trabalho delas, né, de acompanhar o paciente após a alta hospitalar, né? Então, é fundamental que a gente preencha a alta. E depois você traz essa maravilha de colocar que a gente já está agora com um projeto aprovado na Colômbia, no Chile, não só mais em Angola e em Portugal, mas também na Colômbia e no Chile, completando, então, 5 países. Dia 5 de junho, o Chile começa a coleta, e é muito interessante porque nessa cidade de Talca, Fabi, que é a geriatra lá, ela vai, no dia 5 de junho, assumir uma unidade de cuidados geriátricos que vai inaugurar no Hospital de Talca, e junto com a inauguração dessa unidade, ela começa a coleta do change lá, que foi aprovado agora essa semana passada. Além disso, então, aquele slide do Comitê de Ética mostra claramente que o que a gente tem são 4 centros novos que deve sair a aprovação em breve, que é Minas Gerais, 2 em Recife e Londrina, né? E nós temos Manaus e a Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, aqui em São Paulo, com pendências em algum detalhe ético que a gente ainda está indo atrás para tentar resolver. Então, são praticamente apenas os centros novos, que é uma questão de tempo de serem liberados, e a gente teve a surpresa super grata de ter o centro que a Ana coordena do Rio de Janeiro, com uma aprovação automática, e o projeto chegou no Rio de Janeiro também, né? Então, eu acho que é isso, ficamos abertos para as perguntas de vocês, e o professor Wilson tentando colocar um escritório do Change lá na Itália, para ficar mais perto ali do MPI, para a gente crescer cada vez mais. Francine, fica à vontade. Obrigada, Marlon. Primeiro, eu quero parabenizar vocês, né, por esse projeto tão incrível. Nossa, tem sido muito interessante para nós aqui de Porto Alegre, tenho certeza que para todos os centros mesmo. Então, parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. A dúvida que eu tenho, Marlon, é assim, ó. Os pacientes que a gente acaba não incluindo, né, que eles são excluídos, eu estou guardando eles, enfim, numa tabela, né, numa tabela do Excel, assim, bem simples. E eu queria saber, assim, se esses dados vocês vão utilizarem, se vocês têm algum padrão de tabela para preenchimento, ou se somente a identificação do prontuário dele e o nome já basta, porque, assim, eu tenho mais de 200 pacientes que a gente teve que excluir, ou por estar, ficou pouco tempo internado, ou não aceitou participar da pesquisa, né? Então, enfim, são diversas as possibilidades. E eu queria saber, assim, mais o que a gente vai fazer com esses pacientes, porque, querendo ou não, é um dado que a gente tem, né? Claro. É uma ótima pergunta, Francine. Bom, a gente acabou construindo o REDCap sem uma estrutura de exclusão, né? Isso aconteceu lá atrás. Então, a gente tem pedido e pediu isso para os coordenadores de centro ter um levantamento do N de casos que a gente fez a triagem para tentar entrar no estudo, né? Na verdade, é muito simples, Francine, a gente não fez um modelo de planilha, mas o que a gente precisa é só quantos pacientes são, né? E você já está dizendo um exemplo de Porto Alegre, são próximo de 200 pacientes, né? Ou mais de 200 pacientes, como você falou. A gente precisa do motivo. Então, entre esses 200, eu tive 50 casos que ficaram menos de 48 horas, tive 35 casos de recusa, e aí os outros motivos. Só isso, só apenas isso. Ótimo. Não, brigadão, perfeito.
Alguma outra colocação, pessoal? Algum outro detalhe? Eu acho que a maior novidade, acho que a gente incrementou, foi realmente a questão do CEP e CPF, né, que era uma coisa que precisava fazer, a de ligação começou a ter problema para coletar esse dado, porque vocês imaginam alguém ligando na casa e pedindo o CPF, a gente começou a ter uma lista de reclamação muito grande, então foi preciso adaptar para a gente buscar essa informação do próprio hospital para evitar um problema maior para a equipe de ligação. Com o aumento do número de ligações que está havendo, não dava para elas terem mais esse compromisso de anotar o CEP e CPF, né? A Nereida perguntou até quando vai a coleta para os centros que estão em andamento e que já tem a coleta realizada, a coleta mínima, a gente combinou, a gente vai até julho, né? Até dia 31 de julho, e os centros novos que precisam ter um tempo vão alguns meses a mais. A gente vai conversar com cada um dos centros novos para determinar. A gente vai ter coleta do Change até novembro, porque a Colômbia pediu para coletar até novembro, eles vão começar agora, e o Chile também precisa de mais tempo, isso vai ajudar também Portugal e Angola, né? Enquanto algum centro tiver em coleta, o centro do Hospital das Clínicas segue em coleta, que é o centro central aqui de São Paulo, mas o que vai acontecer é que em julho a gente encerra na grande maioria dos centros, então a etapa de coleta que já atingiu o N necessário e já fizeram a parte deles, né? Essa é a proposta. Tá? Alguma outra dúvida, alguma outra colocação? Ana, como é que está aí o sentimento para fazer as reuniões e começar a organizar a equipe, começar a coleta aí no Rio de Janeiro? Como é que estão as coisas? Então, Marlon, já ia falar, queria agradecer você, a equipe aí, pelo acolhimento. O áudio está direitinho? Porque para mim é que eu não estava ouvindo também. Sim, a gente está ouvindo bem. Eu estou super animada, o pessoal, assim, vai começar a conhecer um pouco sobre o projeto essa semana, a gente já vinha falando, mas como estava aguardando aprovação ainda, e saiu né, praticamente na semana passada, então a gente ainda não tinha levado para toda a equipe, né? Então essa semana vai ser a semana de apresentar melhor o projeto para todos, né? E aí na semana que vem a gente vai se reunir com vocês para preparar para ir para campo, mas a gente está super animado, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito importante para o serviço. Acho que vai ser um crescimento muito grande, em muitos sentidos, e a gente está animado aí. Obrigada aí por nos receber. Esse projeto que é grandioso, e parabéns, parabéns. Que ótimo, a gente está muito feliz, né, de vocês terem entrado, e tem tudo a ver, né, um projeto desse internacional com vários centros, precisava ter a cidade maravilhosa junto nele, com o centro representando bem o nosso país. Aí, que bom, Ana, obrigado você pela parceria e apoio. Lembrando, então, Londrina, Minas, com o pessoal da UFMG, eu estou vendo a Maria Aparecida aqui, o pessoal que é de Recife também, são 2 centros lá, com a Mirella e o outro centro, que é o pessoal da Universidade Federal. O projeto chegou já no CEP de vocês, e já está no CEP de vocês, agora dependemos dessa liberação local aí do centro de vocês, saindo, a Tatiana está aqui também, a gente pode dar sequência, como aconteceu no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro a liberação foi automática, e no centro de vocês tem algum detalhe para resolver, a gente vai resolver, ou só uma questão de tempo mesmo, e aí a coleta já pode iniciar também, tá bom? Boa noite, Marlon, boa noite, pessoal. Marlon, a gente já submeteu, só que a gente depende de passar pela Câmara Departamental para responder as perguntas do CEP, tá? Da UFMG. Então, a reunião de Câmara é dia 14, se não me engano, e aí está dependendo só dessa reunião para a gente poder responder. Assim que eles informarem, derem o ok, a gente manda para o CEP, tá? Perfeito, perfeito. Você sabe, Ana Aparecida, que lidando com mais de 30 CEPs aqui no Brasil, né, que a gente lidou, a gente viu que realmente é bem isso que você falou. Enquanto a gente tem situações como aconteceu lá
lá na UERJ de uma liberação automática, porque eles entendem que o projeto tinha uma liberação já de um outro CEP, então eles liberaram automaticamente. Outros não, outros pedem muito mais a documentos, outros pedem pouca de documento. A gente percebeu que há uma variabilidade grande, é bem natural isso, e tem processos locais, fluxos locais, faz parte. Vamos aguardar, então, a UFMG. Eu espero que daqui a uns 10, no máximo 15 dias, esteja tudo resolvido, tá? Perfeito, então. Obrigada. Pessoal, alguma última colocação, alguma outra colocação de vocês? Uma pergunta que a gente tem recebido é o seguinte: a gente tem recebido de algumas pessoas diferentes, aonde eu vejo a lista de projetos que já estão cadastrados no Change, se eu vou poder cadastrar o meu, que eu quero ver se eu não quero fazer num tema que outra pessoa já esteja fazendo. Vamos lembrar que naquele grupo de WhatsApp que nós temos, escrito Estudo Change, na bio dele, em cima, na bio dele tem um link. Quando você clica aquele link, você tem acesso a todos os projetos que já estão cadastrados no Change, né? Então, todo mundo que colocou algum projeto já está ali, ou está passando por uma avaliação para ser colocado ali, né? Então, você consegue ter uma ideia, e você já consegue, nessa mesma plataforma, cadastrar e pedir o seu tema de projeto que você vai fazer. Então, é só acessar ali no nosso grupo de WhatsApp, no nosso link, ali na bio tem aquele link que vocês podem acessar e colocar, viu? Essa é uma dúvida que a gente tem recebido, tá? Muito bacana. Então, no mês que vem, dia 27 de junho, na última terça-feira do mês, nós estaremos juntos aqui, estaremos juntos para comemorar 1 ano do começo da coleta de dados do projeto, encaminhando, então, para julho, que vai ser o último mês da coleta para a maioria dos centros, né? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, ao longo do mês todo, a gente segue à disposição de vocês por e-mail, por WhatsApp, para contato. Então, a gente segue junto e seguimos adiante. Aí, muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Uma boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite.